Bom dia, Salvador. Bom dia, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que neste ano comemora seu 12º aniversário. Hoje nós estamos com a professora e mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, Laura Veiga Bosco, que veio conversar conosco sobre sua pesquisa de dissertação denominada Educação Sexual e Formação Continuada de Professores e Professoras na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Agradecemos antecipadamente sua presença, Laura, em nosso programa e seja bem-vinda. Obrigada, Patrícia. Queria desejar bom dia a todos e a todas que estão nos ouvindo e agradecer o convite do pessoal da Rádio Desk pela oportunidade de falar sobre a pesquisa que eu desenvolvi juntamente com a minha orientadora, a professora doutora Nelly Suzana Brito. Então, gratidão. Obrigada por estar conosco. Nós registramos a presença da bolsista Mariana. Bom dia, ouvintes da Rádio Desk. E da bolsista Sabrina, né? Bom dia, ouvintes. Gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que este programa é um projeto iniciado no Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e também que essa ação pertence ao programa de extensão Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, este ano na 12ª etapa. Sou professora Patrícia Mendes, membro da equipe que idealizou essa ação. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para o nosso WhatsApp 048 99 698 8484 ou uma mensagem na nossa fanpage no Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Laura, gostaria que você falasse para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes sobre o seu interesse em estudar a temática da educação sexual na formação de educadores. Bom, Patrícia, o meu interesse em estudar a temática, ele vem do meu percurso pessoal e profissional. Pois, desde muito cedo, as questões sobre a sexualidade, elas já me traziam algumas inquietações. Principalmente pelo fato dos silenciamentos, né, de não ser falado na família, na escola, então já vinham essas inquietações. Durante a minha formação em ciências biológicas, que foi bacharelado e licenciatura, uma em cada universidade, eu tive acesso a algumas discussões referentes à biologia e fisiologia da sexualidade, que são muito importantes, mas como a gente sabe, a sexualidade ela não se restringe a essa dimensão. Ela possui dimensões históricas, culturais, políticas, que também a perpassam, né, a constituem. E ao chegar em sala de aula, como professora de ciências biológicas, eu me deparei com diversas situações em que eu não soube como lidar. Não conseguia responder algumas perguntas porque ficava sem jeito, tinha dificuldades de falar, dificuldades nessas questões da sexualidade. Foi o que fez com que eu olhasse para o meu percurso formativo e visse o quanto a sexualidade foi silenciada em sua amplitude, né, e restrita somente ao campo biológico, né? E aí eu comecei a fazer essas leituras. E por que a rede, né? Por que eu escolhi a Rede Municipal de Ensino de Florianópolis? Sim. Porque eu tive acesso a alguns trabalhos que trouxeram registros de que a rede já tinha uma história desde a década de 90 trabalhando com educação sexual. Então, por isso eu escolhi a rede. Sim. Inclusive, nessa década de 90, eu estava lá, Laura, não na rede, mas estava na UDESC fazendo formação no curso de educação sexual, né? E aí, lá estavam muitos profissionais da rede, né? Inclusive, depois profissionais que elaboraram a proposta curricular do Estado. Né? Que na época vigente, em 1996, trazia uma proposta de educação sexual numa perspectiva emancipatória. Isso é bem bacana. Laura, você antecipou um pouquinho a pergunta que eu ia lhe fazer, né? A sua dissertação é fruto dessa pesquisa, né? Em que você escolheu a rede, mas que trata da formação continuada de professores e professores, né? E a temática da educação sexual. Você pode explicar um pouquinho como é que você se inseriu na rede para pensar tudo isso? Como é que aconteceu essa sua pesquisa a partir dessa temática? Então, como eu falei, eu tive acesso a esses trabalhos, esses registros, né? Fui conhecendo um pouco.
A pesquisa ela teve como foco, então, como a gente disse, a formação continuada dos professores e professoras da rede, onde a gente analisou documentos curriculares, registros de atividades formativas que estavam presentes na gerência de educação continuada e alguns documentos que eu tive acesso a partir da minha própria orientadora, que trabalhou na época na rede também, como coordenadora na Secretaria Municipal de Educação. Sim, e porque na verdade o seu foco era os registros, deixa só eu entender, os registros de formação voltadas para essa temática. Exatamente. Isso, ok. E aí, o que você foi encontrando, Laura? Então, eu encontrei, assim, um grande número de documentos, né? Bastante documentos. E um dos pontos que a gente percebeu, assim, foi esse movimento que teve, um movimento de reorientação curricular na década de 90 e que tiveram diferentes formações. Teve um projeto que era chamado de Projeto de Orientação Sexual, que foi desenvolvido uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o GTPOS, o Grupo de Trabalho, Pesquisa em Orientação Sexual. Então, era um trabalho onde tinha uma intensa interlocução com os docentes. O GTPOS é aquele grupo de São Paulo que trabalhava com o termo orientação sexual para discutir a educação sexual, né? Exatamente. E depois esse termo acabou ficando em desuso, né, Laura? Porque hoje orientação sexual é um termo que a gente usa para orientação do desejo. Mas continue, Laura. Estou adorando rever essa história que recentemente a gente teve uma entrevista na Rádio da Pinheira e nós retomamos um pouquinho dessa história. Não tinha lido seu trabalho na íntegra, vou retomá-lo agora. Que interessante. Fico muito feliz, né, que está se falando ainda. E após terminar esse convênio com o GTPOS, né, o projeto ele persistiu, porém mudou de nomenclatura, passou a se chamar Educação Sexual e passou a ser desenvolvido pelos próprios professores da rede, que ficavam 20 horas na coordenação da escola planejando as formações para os colegas. Então, assim, um intenso protagonismo dos docentes, que é muito importante. Aí eu tenho uma curiosidade, Laura, com relação a isso, né? Tô aqui mudando o nosso roteiro, né, Laura? Mas uma curiosidade, porque quando os professores assumem, né, fazer a formação, é o momento em que esses professores, eles já estão... já fizeram a formação, por exemplo, no curso de especialização da UDESC? Você conseguiu ter essa informação? Esses professores haviam passado pelo curso de especialização? Então, eu não tive essas informações, porque como eu me detive em documentos, não foi possível observar isso, né? Porque inicialmente a gente faria entrevistas, mas em função do número de documentos, não nos estendemos a essa questão. Eu te faço essa pergunta, Laura, porque assim, a UDESC foi pioneira, né, nesse trabalho de uma especialização em educação sexual. E a gente hoje, o grupo de pesquisa, né, Formação de Educadores e Educação Sexual, liderado pela professora Sônia Mello, a gente hoje, até hoje, e recentemente ela trouxe um livro com os primeiros profissionais que fizeram o curso, as fotos, e a gente identifica esses profissionais, né, e a trajetória deles, envolvidos com esse tema, comprometidos com a educação sexual, e muitos deles da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Então, assim, quando você fala isso, eu sei que a sua pesquisa se restringiu aos documentos, né? Mas você traz aspectos que nos são muito caros, né? Então, mas deixa eu voltar para a sua pesquisa, porque fala de um lugar, né, da construção desse trabalho ao longo desses anos, dessa história, né? Então, essa especialização possibilitou, né, a comunidade em geral, um olhar de uma educação numa perspectiva de emancipação. Então, muitos profissionais que até hoje a gente dialoga e que a gente trabalha na formação de professores na universidade são oriundos desse curso de especialização. Você está falando com uma delas. Sim. Eu fiz em 1997. Que legal. Mas vamos lá, Laura, vamos pensar o seu trabalho, já que ele nos é tão caro, né? Laura, você é professora de ciências, comentou isso, né? Em que medida a sua pesquisa pode contribuir para os seus colegas e colegas do ensino de ciências? Porque há sempre uma angústia, isso, Laura, com relação aos professores de ciências, como se a tarefa de falar de educação sexual ficasse na mão desses educadores?
Sim, com certeza, né? É uma tarefa que há muitos anos é delegada a eles por conta dessa questão biológica da sexualidade que acaba sendo tratada na formação inicial. Então, eu acho que a pesquisa ela pode ajudar por resgatar esse olhar e trazer um pouco, né, mostrar que não são só eles que foram silenciados na sua formação sobre essas questões, mas que, apesar da gente ter isso silenciado na nossa formação, é possível que existam processos formativos para além da formação inicial que nos tragam subsídios para que a gente possa repensar e fazer um trabalho de educação sexual, um viés mais emancipatório, né? Sim, e importante, né, Laura, a gente também compreender que essa é uma tarefa que não precisa ficar só na mão dos professores de ciências, né? Essa pode ser uma tarefa de diálogo no coletivo, né? Os demais professores, como você mencionou há pouco, né? Isso precisa ser entendido, e quando você iniciou sua fala, né? Falando de uma educação sexual silenciada, a gente precisa dialogar sobre essa educação sexual, né? Que passa por o que você colocou agora, pelo olhar que o educador tem, pela sua própria história de educação sexual, né, Laura? E aí a importância nos espaços educativos de a gente conversar, né, não só entre os professores de ciências, mas com a comunidade escolar, né? Isso é muito importante. Laura, nós estamos em um programa educativo, o tempo inteiro eu estou lhe falando da perspectiva de educação sexual que nós, né, do grupo Formação de Educadores de Educação Sexual, que temos esse programa de extensão que acontece há 12 anos, nós estamos e consideramos de suma importância, né, uma educação consciente, intencional, no entendimento de que todos somos sujeitos sexuados. Assim como nós entendemos que um trabalho de educação sexual pode corroborar com a emancipação humana, né? Em que medida os seus estudos, entrar em contato com esse protagonismo dos educadores lá na rede municipal, com eles tomando a frente das propostas educativas, né? Em que medida isso contribui para a emancipação? Então, eu entendo, né, que esses resultados que eu trago na pesquisa, eles podem promover essa visibilidade a esses trabalhos que já ocorreram na rede, né, durante muitos anos e subsidiar novas propostas de trabalhos com uma educação sexual emancipatória, com processos formativos que tragam esse viés. Sim, e vamos voltar para os teus documentos, Laura. Você encontrou que, num primeiro momento, o GTPOS, depois os educadores passaram a assumir esse protagonismo. Isso foi até quando, Laura? Isso eu acho que é importante. Isso é muito importante, né? Uhum. Isso vai, assim, no seguida, 96, que acaba essa gestão, começa a diminuir esse trabalho de educação sexual, começa a diminuir os cursos, tem ainda por um tempo, mas vai se perdendo, e no ano de 2016, que é quando eu fecho ali o meu recorte, a gente já só encontra um trabalho para os professores do ensino fundamental 2, né? Então isso foi se perdendo. Eu acho que isso é a importância também da minha pesquisa, de apontar um pouco isso, né, de tentar fazer esse resgate. Mas uma coisa que é muito importante a gente pontuar, que a gente observou, que o nosso foco era professores de ciências, né? Mas ao olhar para os documentos, a gente percebeu que não existiam cursos de educação sexual, atividades formativas específicas para professores de ciências, o que nos leva a entender que a rede compreende que a tarefa de educação sexual não é só dos professores de ciências, e sim de todos os professores, de todas as disciplinas, indo ao encontro dos PCNs, né? Isso é muito bom, Laura. E aí, assim, atualizando os dados da sua pesquisa, no ano passado, nós estivemos com a prefeitura trabalhando a formação de educadores com o pessoal da educação infantil. Estivemos lá, acho que foi 20 ou 30 horas, agora já não me recordo do projeto. Estivemos também na prefeitura de Palhoça, trabalhando aí na prefeitura de Palhoça, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. Então foi praticamente o ano inteiro, com todos os profissionais, né? E estamos agora na rede municipal com os auxiliares de ensino e os professores de biologia. Então, os professores de biologia pediram, né, para que a gente trabalhe com eles essa educação sexual nessa perspectiva de emancipação e os diálogos, e a gente
tem feito esse trabalho a partir da extensão, que é também como acontece aqui no programa de rádio, né? Que é um programa de extensão. Então, assim, essa lacuna, né, Laura, me parece que agora, em função do momento, dos discursos, dos receios, passa a ser algo em que os educadores estão revendo. Precisamos retomar as nossas formações, precisamos retomar o diálogo, né? Isso é muito importante. Agora, esse registro desses áureos tempos, né, Laura? Porque a gente pode considerar assim, nossa, como isso era algo compreendido pelos profissionais como algo importante, pertinente, e não uma tarefa de só apenas um grupo, né, Laura? Olha que importante. Laura, fala mais, né, desse teu belo trabalho pra gente, né? Pontua o que você propôs, você retomou na prefeitura, você foi, deixou alguma questão lá para que eles pensem. Como é que você fez isso no seu trabalho? Então, eu ainda não divulguei para os professores como uma fala, assim, mas o trabalho já foi enviado para a gerência de educação continuada e ele já consta no banco de dados das teses e dissertações da rede. Mas a gente ainda não teve essa interlocução. Mas é provável que aconteça. Isso, é importante, né, importante. Laura? Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com a professora e mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, Laura Veiga Bosco, que veio conversar conosco sobre sua pesquisa de dissertação denominada Educação Sexual e Formação Continuada de Professores e Professoras na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, né? A pergunta que eu ia lhe fazer agora, eu acabei de fazer, né? Se você socializou esses estudos com a rede. Mas você disse que a sua orientadora, ela esteve na rede nessa época. Ela foi alguém que participou dessas formações, Laura? Sim, ela participou desses processos formativos, ela era da Secretaria Municipal de Educação da época e a dissertação dela também trata, não da educação sexual em específico, mas das formações no ensino de ciências durante esse período de 93, 96. Sim, também trata da importância dessa formação. E o que mais, Laura, assim, desse protagonismo dos professores, das formações, você encontrou? Pelo visto, os temas foram mudando, as necessidades dos professores foi mudando ao longo dos anos, que você fez um recorte da década de 90 até o ano de 2016. Isso. Você pegou aí 10 anos? 23 anos. 23 anos. 23. Nossa, bem do início. Não pegou só 96? Não. Não, Okay. foi todo. A gente consegue ver um movimento, assim, na década de 93, 96, ali Sim. naquele início, tinha uma perspectiva mais de uma abordagem pedagógica de educação sexual. Sim. Depois, a gente consegue ver algum movimento de uma emancipatória, que também está presente, assim, elas parecem muito difusas, mas aparecem em vários... eu separei por períodos de gestão, então foram 4 períodos. Foram 4 períodos. 4 períodos. Então, elas perpassam todos eles, né? Então, acho que isso é algo bem... E você, Laura, antes de escolher o tema, você tinha estudos, você caminhava na direção da educação sexual, além da sua experiência pessoal que você nos conta, né? Você caminhava, assim, o que ficou para você desse tema? Eu acho que isso é importante você partilhar com a gente, né? Qual é a educação sexual que a Laura compreende hoje, né? Depois de perceber esse movimento, né? Depois de encontrar os autores, né? Eu sei que você chegou ali com os livros, né? Qual é a sua compreensão de educação sexual hoje, Laura? Então, assim, acho que o principal dessa pesquisa para mim foi que mudou a minha visão de mundo, né? A minha compreensão da sexualidade, de uma educação sexual muito mais ampla, que leve o sujeito a se compreender no mundo, né? E também a intervir nesse mundo, compreender as situações de opressão, de discriminação e saber como intervir. Essa é a educação sexual que eu defendo, né? Emancipatória. Sim. Falando de uma forma bem enxuta, assim. Sintética, sim. Hoje, Laura, você não está mais na rede, né? Não. Você deu aula por um período e hoje desenvolve outros projetos, né? Mas como professora, depois do mestrado, não dá para dizer que é a mesma professora de ciências, né?
Com certeza não. Com certeza modifiquei bastante. Sim, isso é algo bem importante, né, Laura? Uma coisa importante, Laura, assim, em relação às próprias temáticas, né, de ciências, de biologia que você traz para a gente. Você diz que como o livro de ciências vai trabalhar, né, em algumas medidas, o corpo humano, né, o sistema... não se usa mais o termo reprodutor, né, Laura? É o sistema sexual, para que não se vincule sempre à questão da reprodução, porque o sistema sexual nem sempre está à função, né, só em função da reprodução. Hoje, no diálogo com os professores de ciência, você diria a eles que trabalhem essas temáticas, mas aproveitem as oportunidades para um diálogo para além, para esse entendimento de sexualidade que você apontou há pouco? Com certeza. Eu acho que aproveitar principalmente as situações que ocorrem em sala de aula. É muito importante fazer esse trabalho da biologia, com certeza, a gente não pode fugir disso, mas aproveitar as situações que ocorrem em sala de aula para trazer essas outras discussões da sexualidade como uma forma mais abrangente mesmo. Sim, para que a gente possa, de fato, né, trabalhar na desconstrução de preconceitos, né? Para que a gente possa, de fato, trabalhar nesse entendimento, né, de que sempre há uma educação sexual, né, Laura? Sempre há uma educação sexual. Mesmo no silenciamento, né, que você trouxe nessa manhã, na sua fala, as pessoas estão educando para o campo da sexualidade. Elas estão dizendo, não falemos disso. Né? Com certeza. Não vamos conversar sobre isso, né? Isso é proibido, isso não faz parte, né? Quando, na verdade, a sexualidade é a dimensão da vida, né? A sexualidade nos constitui. E aí a gente não pode se furtar a esse diálogo, né, Laura? Laura, nós temos um quadro no nosso programa que são as dicas da semana. Eu sei que você chegou ali cheia de livros. Você pode aproveitar esse espaço para indicar alguma leitura específica, um filme, que oportunize aos ouvintes buscar um pouco mais de conhecimento sobre os seus estudos. Né? O que você gostaria de sugerir aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, sobre essa temática que você mergulhou, né, no seu estudo de mestrado? Então, eu escolhi um livro, assim, que é o meu xodó, que eu digo, né? Que é Educação Sexual no Dia a Dia. É um livro da professora Marineide Figueiró. E é um livro, assim, riquíssimo, porque ele traz numa linguagem muito simples, muito acessível. Ele traz histórias, né, onde ela conta e ajuda com que a gente reflita a como lidar com determinadas situações que envolvem a sexualidade. Então, é um livro que eu acho que é para todo mundo, assim, todas as pessoas deveriam ler. Não só para os educadores que estão nos espaços das escolas, os professores, mas para todo educador, pai, mãe, avós, né? Que se interessem pelo tema. É isso, Laura? Com certeza. Porque é de fato um livro dialogado, né? A autora vai conversando sobre situações que vão acontecendo no dia a dia, né? Mais alguma indicação, Laura? Eu acho que por hoje seria esse. Laura, eu tenho uma curiosidade. Nós temos uma colega no grupo que é a doutora Yalen Yared, né? Brizola Yared, que ela desenvolveu uma tese falando da questão da biologia, da medicina. Então, acho que esse é um trabalho bacana para você que é do campo, que está discutindo as formações. É um trabalho interessante para a leitura. Eu não sei se você leu durante o seu mestrado. Então, esse é um trabalho que a gente recomenda, assim, é um trabalho que você vai gostar de ler, até porque a professora Yalen é uma professora de ciências e biologia. Então, faz essa discussão, né, no campo. Hoje ela é professora da Unisul, trabalha com mestrado, né? E também com a graduação, trabalhando o ensino de biologia e as questões da educação sexual. Acho que é uma parceria, né, para vocês que estão discutindo e falando da educação sexual. Acho que é uma possibilidade, né? Eu podia te falar isso depois, mas aí a gente também já indica para demais professores de biologia, de ciências, né, que estão nos ouvindo, né, Laura? Já que a rádio é esse espaço que chega, né,
até as pessoas, né? Então, Laura, eu gostaria de te agradecer pela dica, né? E te pedir, né? Porque infelizmente o nosso programa está chegando ao fim e a sua presença aqui para a gente é muito importante. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Então, assim, as minhas considerações finais é basicamente um agradecimento pela oportunidade de estar aqui, divulgando meu trabalho, divulgando aquilo que eu construí junto com a minha orientadora. E agradecer, né, e pedir que a gente siga na luta pela educação sexual. Que importante, Laura, é isso mesmo. Eu gostaria também de agradecer, né, aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23 horas. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis.